Bom dia, tudo bom? Hoje mais uma dica de costura. Eu quero conversar com vocês hoje sobre da estrutura bolsa ou como usar entretelas, tecidos, mantas que façam com que as suas bolsinhas tenham forma, elas não fiquem deformadas quando você termina de fazer, ou por exemplo, quando você faz uma bolsinha que tem um fundinho que permite ela ficar em pé, de caixa de leite, você coloca, ela se mantenha em pé sem perder a forma. Então a conversa é sobre entretela e estabilizadores de bolsa, ok? Bem, o mais usado desde que eu comecei a costurar, que me ensinaram pela primeira vez, é a manta acrílica. Eu não tenho um pedaço aqui de manta acrílica porque não uso muito, mas o último pedacinho que eu tinha, meu gato comeu. Quem tem gato sabe que de vez em quando ele invade nossas áreas e mastigam coisas que não são para mastigar. Mas eu tenho eu fiz com esse tecido um quadro para pendurar na parede. Agora eu estou desmanchando que eu vou dar novo uso desse tecido, onde eu usei a manta acrílica, que é a mais usada, mais vendida em armarinhos, que é isso aqui. É uma fibra que ela é vendida em rolo a metro. E muita gente começa, normalmente as pessoas ensinam a usar essa manta acrílica para você fazer forro, para deixar a bolsa fofinha. Por exemplo, aqui eu usei como forro dessa peça que vai na parede. Então, para mim não era problema usar ela. Mas essa manta acrílica ela é apropriada para você fazer o quê? Ela é bem apropriada para você fazer pequenos cobertores, para você fazer mantinhas de bebê, para você fazer colchas de patchwork. Por quê? Por exemplo, imagine que isso aqui eu quisesse ter feito uma colcha. Eu teria colocado o tecido por cima, teria colocado a manta como forro e ter usado um outro tecido. No caso aqui eu usei um TNT industrial, porque isso aqui fica em contato com a parede. Você ia usar um percal, um tecido apropriado para lençol, e se tornaria um cobertorzinho para a gente se cobrir, para a criança. Então a manta acrílica é perfeita para isso. Quando você usa manta acrílica numa bolsinha, ela não fica com forma, ela só mantém fofa. Você percebe que tem algo dentro, mas ela não fica em forma, ela não consegue ficar quadradinho direito. Você lava, ela já fica meio bamba. Então eu vou dar dica para vocês usarem outros tipos de mantas e forros para sua bolsa. Primeiro, quero falar tecido, porque isso aqui não é algodão, é um tecido sintético, onde a gente usa para dar estabilidade a um tecido fino, boa para dar uma estrutura em peças bem fininhas. Por exemplo, esse topo aqui que eu fiz em pet. É um tecido, esse aqui é um tecido japonês, esse aqui, então ele é muito fininho. Uma tricoline mais fina do que a gente está acostumado a encontrar aqui no Brasil. Se você vai usar isso aqui como uma almofada, por exemplo, aí você não vai botar um forro. Esse tecido corre o risco de rasgar conforme você vai lavar. O que a gente pode fazer? A gente vai pegar uma entretela do tamanho da peça, vai usar para colar, aderir essa entretela ao tecido. E depois que ela adere, ela vai ter estabilidade. O tecido não vai esgarçar, o tecido não vai romper com facilidade. Eu gosto muito de usar um outro tipo de entretela, que é a entretela, vocês vão ver aqui, olha a diferença. Essa é transparente. Isso aqui também é uma entretela. Muitos armarinhos vendem a entretela grossa, mas não, é uma entretela de tecido com colante, com termocolante. Por quê? Esse aqui é um tecido de algodão bem fininho, antigamente eu acho que ainda hoje chama de morim, e
a indústria coloca uma cola nele. E você vai usar exatamente como você usa isso aqui, essa entretela fininha. Você vai usar para dar estabilidade. Então, em bolsa, essa entretela aqui é muito mais bacana de usar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu estou fazendo uma bolsa. Eu estou fazendo uma bolsa. Esse aqui é um tampo de bolsa. É um tampo de uma bolsa carteira. Então, vai ser onde eu vou grudar a minha pecinha, meu ganchinho metálico, que vai abrir, tirar. O que eu fiz? Isso aqui é uma tricoline fina. Esse tecido aqui do carrinho é uma tricoline muito fininha. O que eu fiz? Eu peguei a entretela de termocolante de tecido, coloquei, cortei no tamanho que eu precisava do tecido, cortei, peguei o ferro, um ferro quente, sem estar vazando água, tem que ser o ferro seco, e aderi a entretela ao tecido. O tecido, o que aconteceu? Quando você pega nele, você já percebe, ó. Ele tem uma estrutura. Então, ele parece um brim, uma sarja. Ele perde aquela característica de tricoline, que é um tecido molinho, para adquirir uma característica de um brim, de uma sarja. E fica super resistente. Tanto na lavagem, já te fiz, usei essa entretela, você pode lavar a bolsa, ela não desmancha, ela não desmancha, ela se mantém aderida ao tecido por muito tempo. Então, a dica, entretela de tecido, para você poder fazer aba de bolsa, ou usar numa bolsa que vai estar em contato a aba ou a própria bolsa. O tecido é fino, você quer usar, você vai usar uma manta, um outro forro, mas você quer que o tecido externo tenha estabilidade. Usa entretela de tecido. Por exemplo, essa bolsinha aqui que eu fiz, ela é corino, já é uma coisa de estrutura. Mas a aba, eu usei um tecido, uma tricoline fina. O que acontece? Se eu usasse essa tricoline normal, primeiro, ela ia amassar, qualquer coisa ela ia amassar, ela poderia rasgar muito mais facilmente, enquanto que eu ia resistir muito, essa aba em tecido não ia resistir muito. O que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesse tecido aqui. Eu aderi a entretela de tecido ao tecido, e olha a diferença, ó. Você nota que aqui é o corino, eu tô pegando, ó, um tecido que é tricoline e ela parece uma sarja, parece um brim. Então, é perfeito para você usar numa bolsa comum, toda de tecido, não necessariamente de corino, igual essa bolsinha que eu fiz. Você vai dar uma estabilidade muito boa ao material que você está usando, a tricoline fininha. Mas tá bom, eu não quero dar essa estabilidade toda, eu quero apenas manter minha bolsa com estrutura. O que é que eu uso? Você vai usar. Já tá bem comum em lojas. Na época que eu comecei a costurar, a gente não via nem falar em manta R1. Mas é uma manta que também é uma fibra siliconada. Olha, essa aqui é fininha. Olha a espessura dela. Fininha. Que um lado dela também a indústria colocou uma cola. O que acontece? Eu vou pegar meu topo, meu pedaço de tricoline, eu vou fazer ela uma bolsa, vou fazer uma almofada, quero mantê-la fininha. Eu posso usar a entretela de tecido para dar estabilidade ou não, aí fica a seu critério. E vou fazer o quê? Vou passar, aderir essa manta a esse tecido. Depois que eu passar, ela vai ficar como se tivesse colada. Não é uma cola forte, mas ela fica como se estivesse colada. O que vai acontecer? Eu tenho uma bolsa pronta aqui, onde eu usei só manta, que é bem semelhante a esse topo. Eu fiz um topo e usei só a manta.
no meio dela. Aqui eu já tô com a bolsinha com zíper. O que que acontece? A bolsa tem uma certa estrutura, tá vendo? Ela não fica em pé sozinha, apesar de ter umas pences aqui embaixo. Mas ela também não fica molenga. Ela não é uma bolsa molenga, ela tem estrutura. Então, a manta R1 se presta muito a isso. E tem também no mercado a manta R2, que é um lado com cola e o outro também. Quando você quer uma aderência total dos dois lados no teu trabalho, frente, manta e forro. Você quer totalmente aderida, aí você usa a manta R2, tá ok? Então, para bolsa, mais usado hoje em dia não é mais manta acrílica, aquela fininha que eu mostrei para vocês primeiro, é essa aqui, a manta R1, que tem cola de um lado, ou a R2 que tem cola dos dois lados. Eu prefiro a R1 que tem cola de um lado só, para fazer bolsa. Essa bolsa aqui, como vocês podem ver, ela é feita com a manta R1. Como é um tecido mais, não achei necessário entretelar ele, tá só mesmo a tricoline, o forro e a manta, tá? Fica uma bolsa ótima, levinha, não é muito pesada e mantém a estrutura da bolsa. Mas eu quero apresentar ainda uma outra sugestão para vocês. Eu tenho essa aqui. Isso aqui é um nylon. Vocês podem ver que tem uma espuminha embaixo. Um nylon por cima, fininho. Para que serve isso? Isso aqui é chamado de nylon dublado ou nylon acoplado. Nessa época de Copa a gente vê muito chapéu, bola, usando esse material, que também a gente encontra estampado. Mas para que eu usei esse material aqui? Eu usei para substituir todos aqueles materiais que eu falei lá, para fazer uma bolsa. Por exemplo, essa necessaire aqui. Ó, você vê que ela tá estruturada. Ela não é molenga, ela não tá... Eu tô sem fazer força aqui. O que que eu fiz? Eu usei aqui 3 tecidos, um é um brim mais grossinho, tricoline. Eu substituí o forro pelo nylon dobrado. Então, ao invés da gente, tipicamente, quando a gente vai fazer uma bolsinha, a gente usa a parte de fora, uma manta e o forro, né? Então, as 3 partes. Eu usei apenas duas coisas. Usei o nylon dobrado e usei a parte de fora. Pode ver aqui. Vou virar aqui para vocês verem como fica por dentro. Aqui foi onde eu fiz o fechamento. Eu gosto de usar nylon dobrado nessas bolsinhas, necessaire, porque mantém bem a limpeza. Você não precisa se preocupar que o tecido vai manchar, se botou uma caneta, um lápis. Além também de você, na hora de venda, quem trabalha vendendo, tem um valor mais baixo na montagem total dos gastos, pode fazer um preço melhor até. Então, eu uso nylon dublado sem problema para fazer uma bolsinha, uma necessaire. Mas você fala para mim, poxa, mas eu quero que minha necessaire tenha um forro bacana, tenha um forro bonitinho. Eu não quero que apareça o nylon para o meu cliente. O que é que você vai fazer? Eu usei nylon dublado aqui também. Eu forrei. Coloquei entre o nylon dublado um forro bonitinho. Fiz a mesma coisa que eu usasse manta, só que botei o nylon dublado e um tecido. Ficou bonito e mais barato, porque comparando o preço, o nylon dublado custa em média caro até R$7 um metro. E a manta você encontra 12, 13 reais. É praticamente o dobro do preço. Mas, então, tá a dica aqui do nylon dublado. Tem várias cores. Tem marrom, tem preto, tem vermelho, azul. Então, você pode até variar a cor que você usa, tá? Agora, tem outra coisa. Ah, só posso usar o nylon dublado em peça pequena.
Não, você pode usar numa peça grande. Por exemplo, eu quis fazer essa bolsa que é uma bolsa sacola. Uma bolsa sacola, você vê que ela é bem grandinha. Mas eu queria uma bolsa muito simples e muito leve, porque eu não queria carregar peso. Eu coloquei zíper. E por dentro ela é toda o nylon dublado. O nylon dublado. Então não tem problema em você usar numa bolsa grande, numa peça grande ou numa peça pequena. Ela mantém a estrutura, ó. Aí você dobrei a bolsa aqui, ela se mantém estruturada. Você pode lavar normalmente. O único detalhe é, não vai pegar um ferro com calor de algodão, de ninho, e passar aqui em cima, que essa espuminha dela, essa espuminha pode vir a derreter. Então o conselho é você botar uma observação que deve ser passado com ferro leve, né, de temperatura média. Mas você passa rapidinho, porque eu já passei, nunca derreteu, não tem problema nenhum. Agora uma outra manta que você pode usar para fazer alguns trabalhos, não se presta a todos, é o forrobel. Forrobel muita gente usa para fazer bolsinhas, carteiras, mas o forrobel, que nada mais é que um feltro bem mais grosso, vocês podem ver aqui, ó, a grossura dele, ó, é 330 gramas a gramatura dele. Ele é bem usado e ele é indicado para ser usado em... você coloca luva térmicas, em coisas que você queira proteger a sua mão do calor. Porque, ó, quando você pega, você não vai passar o calor. Esse é tão grosso que ele não vai passar o calor. Então, ele é perfeito para você usar em luvas, em pega-panela. Esse forrobel vende em grandes centros. Eu encontrei a R$10 na loja. Eu creio que quem mora em grandes centros vai encontrar até um preço menor, mas também é enviado pelo correio em lojas que vendem virtualmente. Sendo que algumas pessoas usam ele para fazer bolsinhas. Só que eu te digo que quando você for fazer a dobra numa bolsinha, ele vai ficar muito grosso para costurar. Então é bom você... eu não gosto de usar. Se você quiser fazer uma bolsinha com ele, a costura tem que passar por fora. Por fora. Na hora de fazer o molde, você vai passar a costura por fora dele e manter ele aderido com uma cola temporária de tecido, uma cola spray, para ele não soltar do tecido. Mas tome cuidado, fazer uma bolsinha, ele vai ficar muito grosso e vai pesar um pouco na sua bolsa. Então, gente, espero que tenham gostado das dicas de hoje sobre entretelas e forros. E assinem nosso canal, fiquem atentos à próxima dica, tá bom? E espero vocês, então. Até a próxima dica. Tchau!